Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus, amém? Abra sua Bíblia, por favor. Evangelho, Lucas, capítulo 23, alguns versículos apenas. Uma reflexão breve aos nossos corações nessa noite, nesse culto tão especial, onde já temos sentido a presença de Deus e já temos tributado a Ele nosso louvor, a nossa adoração e a nossa devoção. Lucas 23, a partir do versículo 39, diz assim a palavra de Deus. E um dos malfeitores que estavam pendurados blasfemava dele, dizendo: Se tu és o Cristo, salva-te a ti mesmo e a nós também. Respondendo, porém, o outro repreendia-o, dizendo: Tu nem ainda temes a Deus, estando na mesma condenação? E nós, na verdade, com justiça, porque recebemos o que nossos feitos mereciam. Mas este nenhum mal fez. E disse a Jesus: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E disse-lhe Jesus: Em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Meus irmãos, meditando acerca desta palavra, nós entendemos que o cenário é um cenário difícil de entendimento. É um cenário onde, humanamente falando, todos os eventos que o antecederam traz à nossa memória não outra coisa a não ser dor e sofrimento. O nosso Jesus foi cuspido, esbofeteado, teve uma coroa de espinho posta sobre a sua cabeça, perfuraram de uma ponta a outra, trazendo dor e sofrimento, e agora está Jesus ali na cruz do Calvário. Os eventos que o antecedem até a chegada desse momento, é um momento onde nós paramos para pensar e vermos o quão amor nós fomos amados por Ele. Um amor incompreensível, incontável, que dominou toda uma humanidade através do ato de Jesus Cristo ao morrer por nós. Não obstante a isso, em nossa vida cotidiana, nós buscamos muitas vezes posições, buscamos situações e procuramos aproveitar qualquer oportunidade que seja boa para nós e para a nossa família. Todos nós buscamos isso. O pai de família sai para trabalhar visando um salário melhor para propiciar à sua família uma condição de vida melhor. Todos nós buscamos isso. Isso não é errado, é normal até, você querer algo de melhor. Mas quando se trata de amor e de salvação, nós vemos que até o tempo presente, existem muitas pessoas que recusam a maior oportunidade já registrada na história da humanidade. E que oportunidade é essa? A oportunidade de salvação e vida eterna. A maior oportunidade que um ser humano pode receber é a salvação da sua alma. A maior oportunidade que nós podemos oferecer a alguém não é uma promoção no trabalho, não é um favorecimento, se chama Jesus de Nazaré. Essa é a oportunidade que o mundo precisa ouvir e receber. Essa é a oportunidade que o mundo precisa e muitas vezes rejeita. E não é diferente desse cenário, aonde está ali Jesus, o nosso Salvador, morrendo para a redenção dos pecados da humanidade, um ser imaculado, sem pecado, se fazendo pecado por causa de nós, e agora ele está entre dois salteadores, um à sua direita e outro à sua esquerda, e esses salteadores estão na condenação das suas culpas, ou sofrendo a consequência dos seus atos errôneos, mas Jesus estava ali inocente,
Próprio profeta Isaías, se não falha a memória, no capítulo 53, vai dizer, mas ele foi ferido, moído, por causa das nossas iniquidades. O castigo que traz a paz estava sobre ele, sobre as suas pisaduras nós fomos sarados. Isso é Jesus, inocente, morrendo por causa de nós. E nesse momento, ele olha para um lado, olha para um outro, e tem dois salteadores. Dentro dessa narrativa, um decide blasfemar, um decide desprezar essa oportunidade, um decide olhar para ele e afrontá-lo dizendo, se tu és o Cristo, se até aquele momento alguém que estava naquela cena ainda não reconhecia ele como o Senhor, o rei que viria para redimir o povo de Israel, eu não sei onde ele estava, porque tudo que Jesus fez até o momento do Calvário apontava para sabermos que ele era o rei dos judeus. Mas esse salteador olha para ele e fala, se tu és dúvida, se tu és deboche, mas ele está na mesma condenação, ele está na mesma sorte de que Jesus, só que ao invés de ele se render aos pés de Salvador, ele decide ainda zombar, mesmo sabendo que ia morrer. Existe no nosso tempo pessoas assim, sabe que precisa de Jesus, sabe que ele é o Salvador da humanidade, mas ainda zomba. Eu tive uma experiência recente, onde alguns adolescentes inflamados pelo fogo do Espírito, não falaram nada, simplesmente marcaram o evangelismo na Quinta da Boa Vista. Falei, olha, a gente vai ter que ir. E fomos. Quando chegou lá que eles estavam entregando os folhetos, eles voltavam tristes. Eu falei, o que houve? Te acompanhando de perto, mas dando uma certa distância para ver como é que eles iam sair. E eles voltavam tristes dizendo, alguns estão zombando da gente. Alguns estão virando o rosto para nós. E naquela mesma hora eu lembrei do ladrão da cruz. Está com oportunidade de vida eterna, mas prefere debochar, prefere virar o rosto. E eu falei para eles naquela hora, não se preocupa, eles não estão rejeitando vocês, eles estão rejeitando aquele que podia livrar a alma deles do inferno. Talvez nós ainda, como igreja, precisamos, como vai haver o impacto evangelístico, falar mais, insistir mais, porque existe muita gente nesse exato momento, descendo a condenação eterna, por causa de um folheto que não foi entregue. Jesus está ali agora para morrer, para cumprir o seu propósito de vida, e agora tem que lidar ainda nos seus últimos momentos de vida, com um deboche, com um desprezo. Só que nesse momento, aparece o segundo salteador na cena, e ele diz, você ainda não teme a Deus, estando na mesma condenação? Esse salteador é um exemplo maravilhoso da pessoa que quer Jesus. Quiséramos nós evangelizássemos e tivéssemos esse tipo de pessoa. E ele está ali agora, sabendo que vai morrer, sabendo que a sua alma vai para a condenação eterna, ele diz, eu não posso, eu preciso aproveitar essa oportunidade. Talvez tenha sido a oportunidade que ele tenha buscado ao longo da sua vida e não conseguiu encontrar com Jesus. E agora, onde que ele encontra com Jesus? Na hora da morte. Então a gente consegue entender que o melhor lugar para se estar, mesmo passando por cenários de morte, é onde Jesus está. Talvez você esteja passando por uma coisa muito ruim, mas se Jesus está com você, pode ter certeza que Ele é a solução que você precisa. Ele está aqui agora falando, olha, eu não quero morrer desse jeito, eu sei que os meus delitos merecem a morte, eu sei que os meus feitos merecem essa condenação, mas eu posso te pedir uma coisa, lembra-te de mim. Esse cenário, irmãos, tão caótico, tão desafiador, existe ainda um momento onde alguém está se arrependendo e querendo a salvação e a vida eterna. E muitas vezes a gente olha, e eu vou afunilar o negócio porque às vezes a gente olha para dentro da nossa própria família, e a gente fala, não tem mais jeito, acabou, ali só dá trabalho,
isso aí já foi entregue, não tem mais jeito. Mas no cenário de morte, Jesus ainda está salvando. No cenário de tragédia, Jesus ainda salva, transforma, liberta, porque Ele é Deus. E ali está no momento onde todo mundo, quem olha de fora, pode até achar assim, olha, ele não merece a salvação, porque ele é um salteador, ele merecia era passar a vida toda respondendo pelos seus delitos. Mas quem disse que a graça age desse jeito? A graça, ela é tão maravilhosa, que se um pecador quiser se arrepender aqui agora, largar seus armamentos, largar seus vícios agora, Jesus perdoa ele e transforma ele. A graça é tão maravilhosa que não tem local para ela ser executada. Deus olha e oferece a graça à humanidade e diz: aonde tiver um coração arrependido, eu entro e faço morada. Aonde tiver um coração quebrantado, eu transformo para a minha glória. Isso é o efeito da graça. Esse ladrão está experimentando em primeira mão, em primeira oportunidade, o que é a graça salvadora de Jesus Cristo. No último momento da sua existência, antes de expirar, ele conseguiu dizer para Jesus: olha, me leva para onde tu vai. Eu sei que meus pecados me levariam para um destino diferente, mas eu sei que o que o Senhor tem para mim vai me levar para o céu. Lembra-te de mim, lembra-te de mim. E muitas vezes, quão tem sido as nossas orações: Senhor, lembra-te de mim. Eu quero te dizer, Jesus nunca te esqueceu, Jesus nunca te abandonou. Se a gente ora pedindo é porque a alma está suplicando para um socorro, eu te digo nesta noite, Ele continua sendo socorro bem presente na hora da tua angústia. Ele continua sendo aquele que está sentado acima das estrelas, coordenando o universo, meu irmão. Tu acha que Ele esqueceu da tua causa? Tu acha que Ele esqueceu do filho que você clama para voltar para os caminhos do Senhor? Ele não esqueceu. Talvez no último momento vai haver salvação, mas que morra salvo, que vá salvo em nome de Jesus. E está ali Jesus nesse cenário. Aparentemente não tinha mais jeito. O que vai sobrar nesse momento? Escárnio. Os próprios soldados romanos estão zombando dele e dizendo para ele: você não é o rei dos judeus? Está aí, ó, sua coroa, está aí a sua capa, está aí agora você pendurado nessa cruz, e você não deu nenhuma demonstração de poder e autoridade. E Jesus naquele momento dá a maior demonstração de poder e autoridade. Mesmo morrendo, eu vou levar alguém comigo. Mesmo morrendo, mesmo sofrendo, mesmo sentindo dor, a minha graça vai levar um que resolveu aceitar a maior oportunidade que já apareceu na frente dele. Que oportunidade é essa nesta noite? Talvez você que está ouvindo e nunca entregou a sua vida para Jesus, a oportunidade é Jesus de Nazaré. É o nosso Senhor, o nosso Redentor, o nosso Salvador, que continua agindo em nosso meio. Está ali Jesus agora, desfalecendo, agora o seu corpo fragilizado, e ele ainda virando para aquele salteador dizendo: hoje você estará comigo no paraíso. Irmãos, muitas vezes eu olhei para esse texto e tentei olhar, enxergar, aonde estava registrado na Bíblia o olhar de misericórdia de Jesus. E quando eu analisei esse texto, eu falei: está aqui. Porque esse olhar de misericórdia, irmãos, ele nos constrange tanto que a gente não se acha merecedor dele. Mas não é por merecimento, é por graça. Esse salteador está ali e falou assim: eu preciso desse olhar de misericórdia. Olha para cá, Jesus, não dá atenção para quem está blasfemando, não. Não dá atenção para quem decide ir para um destino diferente do céu. Não dá atenção. E Jesus olha para ele com o seu olhar de misericórdia e diz: você hoje estará comigo no paraíso. Rafael, está dando tanta volta, o que você está querendo dizer? Existe uma oportunidade, nós já entendemos, se chama Jesus, mas a opção de aproveitar a oportunidade é minha e é sua. A gente não pode, irmãos, olhar para essa cena de dor, de sofrimento,
saber que dali saiu graça, saber que dali veio a remissão dos nossos pecados, saber que Jesus é a solução que o mundo precisa, e simplesmente se contentar, e a gente ficar no nosso canto, ao invés de distribuir essa graça. Quando você sair por essas portas, faça como esses adolescentes me ensinaram tanto sábado passado. Eles não tinham medo, eles tinham vigor, que eu falei, eu estou cansado, para de andar. Mas eles entenderam que a graça salvadora de Jesus é para ser compartilhada. A graça salvadora de Jesus não é para ser retida. Por isso que é maravilhoso quando a igreja está em movimento e vamos impactar. Por quê? Porque eu lembro de Paulo, quando estava lá em Atenas, fala, olha, tem um pessoal que chegou aí. O que eles estão dizendo? Estão dizendo que há um outro rei. E todo mundo sabe que declarar que existia um outro rei além de César era um crime inafiançável. Era passivo de morte. E agora tem uns homens cheios de autoridade e de poder dizendo, há um outro rei. Quem é? Jesus. Não, é César. Não, é Jesus. E eles dizem, olha, ainda vou te dizer mais. A mensagem que eles carregam é simples. Eles só estão dizendo que há um outro rei, Jesus. Mas quando eles falam isso, a gente sente tanta graça, tanto poder, que as pessoas estão se convertendo à mensagem deles. Mas é só isso que eles estão falando? É só isso. O que é que tem de mais então? É porque eles estão alvoroçando o mundo. Eles estão colocando o mundo de cabeça para baixo. E aonde eles passam, está todo mundo aceitando e se convertendo ao evangelho da graça. Então a gente precisa interromper eles. Queridos, não adianta a igreja do Senhor Jesus dizer que foi salva, lavada, remida, cheia do poder, se a gente não faz nada. A gente precisa entender isso, que o sangue vertido na cruz, um alto preço, não foi para que a gente ficasse no comodismo, na zona de conforto, foi para que a gente proclamasse que há um outro rei chamado Jesus, porque esse mundo precisa ouvir, e a gente parou de proclamar. A gente começou a levantar bandeiras, começou a dizer A e B, mas Jesus ficou de lado. A gente começou a defender um lado e outro, mas Jesus ficou de escanteio. E a igreja precisa se levantar com poder, autoridade e dizer, a graça que me alcançou, me enche de autoridade para dizer para este mundo, que há um outro rei, e ele se chama Jesus de Nazaré. Nós estamos nesse cenário, e dentro desse cenário Jesus morre, cumpre o seu propósito. Nesse momento, há a salvação desse salteador, mas depois disso, existe até então os discípulos amedrontados, desfalecidos, porque Jesus está morto. Aquele que orientava, instruía, aquele que tinha poder e autoridade sobre os enfermos, sobre os demônios, aquele que diziam para eles irem sem nada, sem capa, sem alforje, só levando a palavra dele, e eles voltavam maravilhados, dizendo, olha, os demônios não se sujeitam ao teu nome, em teu nome nós curamos enfermos, em teu nome, agora Jesus está morto. Qual é o cenário? Cenário de frustração, um cenário de medo, de pavor, porque se mataram Jesus, o maior de todos, agora Roma vai querer matar todo mundo. Eles começam a se amedrontar e a se esconder. E agora o cenário, em vez de a igreja avançar, a igreja começa a recuar. Irmãos, qualquer semelhança é mera coincidência. Talvez alguns ainda achem que Jesus está morto. Só que eu tenho uma notícia para te dar nesta noite. Jesus está vivo. E por Ele estar vivo, nós temos certeza do nosso amanhã, querido. Pode querer se levantar contra a igreja, pode querer se levantar contra o evangelho, podem querer rasgar a Bíblia. Ele permanece sentado no trono de glória. Jesus não mudou. Jesus continua sendo o mesmo. Jesus está morto. E agora estão os discípulos se dispersando. Nada do que não estava escrito, ferirão o pastor e as ovelhas se dispersarão, disse o próprio Jesus. Só que eu me lembro de 2 discípulos no caminho de Emaús,
conversando acerca do que havia acontecido. Tu viu? No último momento, no último suspiro, tinha lá um salteador. Tu viu que mataram ele? A gente achou que ele fosse remir. A gente achou que ele fosse o Salvador que libertaria a gente da mão da escravidão e do jugo romano. E agora aparece Jesus, e eles não sabem que é Jesus. E começa a discorrer com eles, vocês não sabiam que estava escrito, e começa a falar sobre eles, sobre as Escrituras. E quando chega no lugar, eles falam, olha, já declinou o dia, fica conosco. Ele fala, não posso ficar. Só que eles insistem, Jesus entra. E quando Jesus entra naquele estabelecimento, e quando ele vai dar graças, os seus olhos são abertos, e eles falam, é Jesus. E Jesus desaparece. E uma cena, imagine, irmãos, esses dois agora, atônitos, Jesus desaparece no meio deles, só que eles falam, porventura o nosso coração não queimava quando ele falava acerca das Escrituras? Vamos voltar. Esses homens que agora que estão desestáveis e desesperançosos, sem perspectiva de futuro, agora, mesmo com o declínio do dia, estão voltando desesperados e alegres, eufóricos, para dizer, Jesus está vivo e ele partiu o pão na nossa frente. Todo o cenário de desesperança desaparece quando Jesus chega. A gente precisa voltar a ter essa convicção. A gente anda muito cabisbaixo. A gente precisa voltar a acreditar que Jesus, aonde ele aparece, um milagre acontece. Aonde ele dá uma ordem, muda todo o cenário. A gente precisa voltar, irmão, a ter um fervor espiritual, a ponto de olharmos um para os outros e dizer, Jesus vai entrar na tua causa e ele vai mudar a tua história, e Jesus entrar e mudar a história. Eu tenho só 35 anos, irmãos, mas se parar para falar tudo o que aconteceu em outrora, a gente chora, porque não acontece mais. Por quê, irmãos? E os mais antigos, com certeza, têm muito mais milagre para dizer. E eu me pergunto isso todo dia, por que não acontece mais? Por que Deus não abre mais vista aos cegos? Por que não tem mais paralítico andando? Por que não tem mais câncer sendo expelido na nossa frente no meio do culto? Por quê? Porque parece que a gente está vivendo um luto eterno, onde Jesus está pendurado na cruz e a gente esqueceu ele lá. Mas não, irmãos, diz a palavra de Deus, que ao terceiro dia, aleluia, correram até o sepulcro, e quando chegaram lá, tinham varões com as vestes resplandecentes, e eles disseram, vocês estão procurando no lugar errado, porque estão procurando entre os mortos quem vive está, porque ele não está mais aqui, porque ele já ressuscitou, como disse que faria. Irmão, Jesus está vivo. Nós precisamos ter essa certeza no nosso coração, irmãos. Não podemos nos contentar com pouco, se servirmos a um Deus grande, forte, poderoso, onde antes do início do seu ministério terreno, já estavam os profetas profetizando, quem será esse? E começou Isaías a discorrer, o seu nome será maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. Se nós servimos a um Deus tão maravilhoso, por que não acreditamos mais no que Ele faz e nas tuas obras? Por que não vemos mais milagres, igreja? Porque talvez, eu vou me incluir, muitos estão com a fé desse salteador que decidiu blasfemar. Muitos, Deus não me vê, Deus não me ouve, Deus já me abandonou, querido. Antes de ele ascender aos céus, Mateus capítulo 28, na parte final, ele diz, é-me dado todo o poder nos céus e na terra, e disse mais, no 20, parte B, se não me engano, eis que estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos, amém. Jesus não perdeu o controle da humanidade, Jesus não perdeu o controle da nossa vida, Jesus não perdeu o controle desta igreja.
Deus não perdeu o controle da meteorologia, está tudo no perfeito domínio, na perfeita ordem que o nosso eterno Salvador quer, aleluia. E é por isso que eu te digo e reforço nesta noite: não perca a oportunidade de viver o sobrenatural de Deus, não perca a oportunidade de vivenciar milagres da parte de Deus, porque Deus continua fazendo, porque Ele é imutável. A nossa irmã deu um testemunho aqui, irmãos, nosso pastor foi muito feliz. Não foi a cúrcuma, é cúrcuma, foi Jesus, irmão. Foi Jesus de Nazaré, irmãos. Foi Ele que curou, meus irmãos. Se você está aqui é porque Ele te tirou do lamaçal do pecado, e agora você está aqui adorando e bendizendo o nome dEle. Foi Ele, é mérito dEle, é mérito da cruz de Cristo. Nós estávamos na mesma condenação do que esse salteador, mas Ele olhou para nós com um olhar de misericórdia e disse: filho, filha, tu és meu, tu és minha. Aleluia, glória ao nome do nosso Senhor. E agora, Jesus aparece ressurreto, dizendo para eles: olha, eu estou vivo. E mesmo nesse cenário, o próprio capítulo 28 de Mateus diz que alguns adoram, mas outros duvidam. Irmãos, que não sejamos nós aqueles que duvidam, mas que sejamos aqueles que o adoram e procuram adorá-lo em espírito e em verdade. Precisamos, irmãos, como igreja de Cristo na terra, se levantar, arvorar a bandeira de Jesus e dizer: Ele está vivo, Ele está vivo, e continua fazendo milagres e prodígios em nosso meio. O nosso testemunho é a maior pregação da graça, irmãos, porque você sabe de onde Ele te tirou. Eu sei o perdão que Ele me ofereceu, e eu sei para onde Ele vai me levar. Que Deus abençoe a sua igreja em nome de Jesus.